Hoje vamos falar dos fundos imobiliários de papel, analisando três grandes nomes do mercado: MXRF11, RBRR11 e o KNIP11. Vamos explorar as características, números e fazer uma análise técnica detalhada de cada um. Se você gosta de conteúdo de qualidade sobre investimento, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada. Antes de começarmos, vale lembrar o que são fundos imobiliários de papel. Esses fundos imobiliários investem em ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, como CRIs, certificados e recebíveis imobiliários. O rendimento costuma ser atrelado a índice como CDI ou IPCA, o que os torna atrativos em cenários de alta inflação ou juros elevados. Começando pelo MXRF11, um dos fundos mais conhecidos do mercado, ele tem uma gestão ativa e busca diversificar seus investimentos em CRIs, fundos imobiliários e em até ações de empresas do setor imobiliário. Está cotado a R$ 9,35. Nos últimos 12 meses pagou um dividendo de yield de 12,73%, que dá 0,91% de yield mensal. Dificilmente encontraremos o MXRF11 descontado e seu PVP está com 2% de desconto, está de 0,98%, liquidez diária de 18,82 milhões, cobra uma taxa de administração de 0,90% e seu valor patrimonial é de 4,16 bilhões. Agora, aqui dentro do relatório gerencial do MXRF11, o portfólio de certificado de recebíveis imobiliário é composto de 79,13% atrelado ao IPCA+, e 20,78% ao CDI+. O MXRF11 é muito popular pela sua regularidade nos dividendos e pela diversificação da sua carteira. Porém, é importante notar que ele está exposto a créditos com maior risco, o que exige atenção constante à saúde financeira dos seus emissores. O segundo fundo aqui da nossa lista é o RBRR11. Este fundo é mais focado em CRIs de alto padrão, buscando equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Ele se diferencia pela estratégia de gestão que prioriza ativos com boa liquidez. Está cotado a R$ 83,51. Dividend yield nos últimos 12 meses de 11,71%, isto é 0,90% ao mês. Um PVP com 10% de desconto, está de 0,90%. Uma liquidez diária de 3,20 milhões. Isso significa que você não vai ter dificuldade nem de comprar cotas e nem de vender cotas desse fundo imobiliário. O RBRR11 cobra uma taxa de administração de 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Seu valor patrimonial é de 1,39 bilhões. Aqui na parte de característica da carteira de CRIs, o fundo imobiliário tem seus rendimentos high grade,
significa que seus investimentos é de alta qualidade, com baixo risco de inadimplência. E seu portfólio está dividido em 81% de IPCA mais 8% de CDI mais 2,6% e 11% IGPM mais 7,2%. O RBRR11 é uma escolha interessante para quem busca um perfil mais conservador. No entanto, por focar em ativos premium, o rendimento pode ser um pouco mais baixo em comparação a outros fundos que assumem mais riscos. Por fim, temos o KNIP11, um fundo gerido pela Quineia, conhecido pela qualidade na gestão. Ele investe majoritariamente em CRIs e se destaca pela estratégia que combina proteção contra a inflação e boa rentabilidade. Está cotado a R$ 90,99. Dividend yield nos últimos 12 meses de 11,09%. PVP de 0,97%, portanto 3% de desconto. Liquidez diária de 8,90 milhões. Significa que você não vai ter dificuldade de comprar cotas e nem vender desse fundo imobiliário. Cobra uma taxa de administração de 1% ao ano, valor patrimonial de 7,51 bilhões. Olhando essa parte aqui, a gente vê a distribuição de seus investimentos por setor. Desse outro lado estará a alocação total por indexador e é dividido em IGPM 0,3%, Selic 4% e IPCA 95,7%. Esse IPCA é o IPCA mais 9,21% ao ano. KNIP11 é uma excelente escolha para quem quer exposição a ativos de alta qualidade. Porém, como sempre, fique atentos às taxas de administração que pode impactar a rentabilidade líquida. E aí, o que vocês acharam desses três gigantes dos fundos imobiliários de papel? Cada um tem suas peculiaridades e a escolha depende do perfil de risco e objetivos financeiros de cada investidor. Lembrando que antes de investir é fundamental estudar. Aqui no canal Padeiro Invest não indicamos nem a compra nem a venda de nenhum ativo. Agora me conta aqui nos comentários qual desses três é o seu preferido. Ou se você tiver um outro, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse. Até a próxima, bons investimentos!